Saudações em Cristo. Nós sabemos que a Bíblia ela não é um livro de ciências, não. A Bíblia não é um livro de filosofia, sociologia, enfim. Porém, a Bíblia é um livro completo. Na Bíblia contém ciência, filosofia, sociologia, português, matemática, que é a numerologia, enfim. Mas qual é a associação, o paralelo que há entre Bíblia e ciência? Para começar, vamos lá. Eu quero pegar aqui a Bíblia e citar para você alguns exemplos. Em primeiro lugar, aqui no livro de Jó, capítulo 25, versículo 5, a Bíblia vai dizer que a lua não tem luz própria. Disso nós já sabemos, mas antes que a ciência descobrisse isso, a gente já tinha essa certeza aqui no livro de Jó. E a gente sabe que uma espiga de milho, ela contém 30 genes. Um rato também contém 30 genes. Uma ameba, né, aquele verme que a gente conhece, lombriga, como diz lá no estado do Maranhão, contém também 30 genes. Mas realmente o que são esses genes? Não é Gênesis, tá? Gênesis é o livro da Bíblia, genes. Gênesis são substâncias responsáveis pelas características físicas do ser humano. Cor da pele, cor do cabelo, tamanho da orelha, né, dos lábios, etc. Enfim. Então são responsáveis por essas características físicas. O que acontece? A ciência imaginava há muitos anos atrás que o ser humano ele tinha cerca de 300 genes, mas aí de uns tempos para cá eles descobriram que na verdade são apenas 30. O que tem a ver 30? Um rato tem 30, uma espiga de milho tem 30 e um verme, a ameba, também tem 30 genes. Mas só que antes que a ciência descobrisse isso, Jó já sabia. Livro de Jó, capítulo 25, versículo 6. Lá diz que o homem, quem é o homem para que te lembre deles? E o filho do homem que não passa de um verme. Olha como a Bíblia é rica em detalhes, né? Ciência na Bíblia, antes que eles descobrissem isso. Outra referência que eu encontro aqui no livro de Jó é no capítulo 26 e no versículo 7, onde vai mostrar sobre o vazio do norte. Quando a ciência descobriu que para os lados do norte há um vazio no espaço, Jó já sabia disso. Outro detalhe aqui também está no capítulo 26 e no versículo 7, a tradição, a fada, né, a lenda ensinava que a terra estava sobre um elefante. Depois até fazia as perguntas assim, se a terra está sobre um elefante, o elefante está sobre quem? Coisa sem lógica. Mas aí a gente observa aqui na Bíblia que a terra verdadeiramente está suspensa sobre o nada. Tá? Outro versículo também interessante aqui é Jó 26, 8, onde a Bíblia diz que Deus ele usa as nuvens para apanhar as águas dos oceanos e espalhar sobre a terra. E aí Jó complementa, contanto as nuvens não se rasgam. Só Deus para fazer isso. Ele pega as nuvens, ele usa as nuvens, pega a água, lança na terra e as nuvens não se rasgam. E aí o profeta, me parece que é o profeta Amós, ainda diz que Deus faz chover numa cidade sim e em outra cidade não. Então Deus está no controle de todas as coisas. Outra referência aqui é sobre o núcleo da terra. Capítulo 28, versículo 5, a gente sabe que o núcleo da terra ele é quente. Por isso que tem os vulcões, né? E Jó ele já sabia disso. Nesse versículo aqui ele vai dizer que o centro da terra é revolvido por fogo. Como que Jó descobriu isso, hein, gente? Com certeza, Deus. Outra coisa interessante aqui, isso aqui todo mundo já sabe, né? Isaías 40, 22, a respeito de que a terra é redonda. Muita gente pensa que a terra é quadrada por causa de Ezequiel 7, o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Esses 4 cantos da terra ali está se referindo ao quadrante no sentido de toda a terra, do norte ao sul, do oriente ao ocidente, leste a oeste. Por exemplo, às vezes eu vou convidar as pessoas para participar de um culto aqui na minha cidade de Xinguara, eu digo assim, ó, os moradores dos 4 cantos de Xinguara estão convidados. Não é que Xinguara tenha 4 cantos, é uma força de expressão, tá bom? Essa força de expressão, gente, é muito usada na Bíblia. Inclusive, quando Josué fala para o sol parar, ele utiliza a linguagem popular daquela época e até hoje também, porque a Bíblia fala sobre o sol nascer, o sol se pôr, e a gente pensa, imagina que o sol gira ao redor da terra, quando na verdade é ao contrário. Essas forças de expressões hoje é muito comum em nosso meio. Não sei se os amados já ouviram que uma mãe compra uma roupa para uma criança
E quando a criança vai crescendo, a mãe diz assim, olha, essa roupa já está ficando pequena para o menino. Não é a roupa que está ficando pequena, é a criança que está crescendo. Mas tem essa linguagem, né? O quadro negro, ele é verde, né? Milho verde é amarelo, e assim sucessivamente. Então essas expressões também tem na Bíblia Sagrada, só para a gente analisar aqui. E por último, tem várias outras referências sobre Bíblia e ciência. Eu quero citar essa aqui, Naum 2,4, onde Naum teve uma visão de carros movidos a gasolina, correndo nas ruas como relâmpagos. E aí a gente vai falar sobre também, tem outra parte também que fala sobre o fuso horário, né? Quando Jesus fala, 2 estarão no campo, será tomado, será deixado, 2 estarão moendo no moinho. Tem muitas pessoas que usam essa passagem para dizer que foi na destruição de Jerusalém, aquela coisa toda. Mas se você for ler realmente o texto lá em Lucas 17, parece que no versículo 30, ele está falando exatamente sobre a vinda do Filho do Homem, e não a destruição da cidade de Jerusalém. Mas a Bíblia e a ciência, elas se complementam, tá? Não é que, claro que a ciência tem seus pontos negativos que até desfaz da Bíblia, não tem nada a ver, porém, no contexto geral, como eu disse, a Bíblia não é um livro científico, mas ela contém ciência, como eu mostrei aqui, aquela questão também do relógio, né, do sol voltar atrás, lá em Isaías 37. Então são muitos temas interessantes. Bíblia e ciência sempre andaram e sempre vão andar juntas. Glória, um abraço, Deus abençoe.